A semana foi marcada por duras críticas e dúvidas sobre o trabalho da ONU. Isso durante a Assembleia Geral da própria entidade em Nova York, nos Estados Unidos. Em seu discurso, o presidente norte-americano Donald Trump afirmou que a ONU é responsável por criar novos problemas, como a imigração descontrolada no mundo. Trump acusou a organização de apoiar a entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Segundo ele, somente no ano passado, a Organização das Nações Unidas financiou 370 milhões de dólares em assistência financeira para apoiar cerca de 600 mil migrantes viajando aos Estados Unidos. O presidente também disse que encerrou 7 guerras sem a ajuda da entidade. Já o presidente Lula disse que a autoridade da ONU está em xeque porque, nas palavras dele, estamos assistindo à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. E a Organização das Nações Unidas está completando agora em outubro 80 anos de atuação. Ela foi criada em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial. Os grandes objetivos dela são promover a paz, a prosperidade e os direitos humanos e apoiar os países no combate à pobreza, à fome e às doenças, além de apoiar as pessoas necessitadas em tempos de conflito e desastre. Também na Assembleia Geral da ONU foi tratada a questão do tarifaço imposto pelos Estados Unidos a vários países. Ficou acertado que deve haver uma conversa semana que vem entre o presidente Donald Trump e o presidente Lula. Para debater os atuais e futuros desdobramentos da relação entre os países, a atuação da ONU e o comércio internacional, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o doutor em Relações Internacionais, professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, Vinícius Tavares. Obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta, professor, bem-vindo. É um prazer poder conversar com vocês. Muito obrigado, professor. Estamos recebendo também Alisson Batista, mestre em administração, professor do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte. Olá, professor, seja bem-vindo. Muito grato pelo convite, é um prazer participar. Vamos começar ouvindo o professor Vinícius Tavares. Professor, em 80 anos, o que a gente pode falar que tem marcado a atuação da ONU? Tem um divisor de águas, que é a avaliação que o senhor faz aí de 8 décadas da Organização das Nações Unidas. Bom, então é um prazer, né, estar junto com vocês para debater nesse momento. A gente tem vários divisores de água das Nações Unidas ao longo da sua história. Então, 80 anos, obviamente, é bastante tempo. Nós pensamos aí em grandes marcos da história das Nações Unidas, da resolução de crises e conflitos ao longo da sua história. Nós temos muito rapidamente a crise em Berlim, logo quando ela já é estabelecida, depois a crise dos mísseis, temos tentativas de resolução de conflitos no contexto da Guerra Fria. Uma boa parte delas vai passar por um processo de filtro daquilo que a gente vai chamar da Guerra Fria, né? A disputa ali bipolar entre Estados Unidos e União Soviética. E mais contemporaneamente vem à mente o genocídio em Ruanda, onde nós estamos falando de uma falência mesmo desse sistema multilateral de proteção dos direitos humanos e de contenção de conflitos. Todas essas crises, as Nações Unidas vão tentando se transformar, né? Tentando mudar, ajustar algumas questões, mudar o que a gente vai dizer a utopia, né? Alguns secretários-gerais passaram, né? A maioria deles deixando marcas, né? E tem alguns secretários, e tem isso, né? Tem na sede das Nações Unidas em Nova York, quando você chega para fazer uma visita, que é uma frase que eu acho que é muito emblemática, que diz assim: as Nações Unidas não foram criadas para levar a humanidade para o paraíso, elas foram criadas para evitar que a humanidade vá para o inferno. Então existe uma diferença de propósito aqui muito grande. Então, alguns otimistas com relação à sua atuação vai dizer, olha, é o que dá, né? É para a gente ficar nessa situação difícil. E isso aparece na fala, inclusive da presidenta que vai conduzir a sessão, né? De que a ONU não nasce e não se desenvolve nos momentos fáceis. É exatamente nos momentos difíceis. Chegando nos 80 anos, um momento difícil, né? Eu acho que as críticas elas apareceram de todos os lados do espectro político. Hoje, se eu perguntar para vocês, perguntar para os ouvintes, né, as diversas crises que estamos vendo hoje no mundo, se vocês noticiarem amanhã que elas foram resolvidas e eu perguntasse, as Nações Unidas tiveram um papel decisivo nessa? O que você acha, né, se a pessoa acordasse naquele momento?
eu acho que poucas pessoas diriam que as Nações Unidas tiveram um papel efetivamente decisivo. Então, daí vem as críticas, né? Muitas delas que são para enfraquecer as Nações Unidas, mas outras vêm para tentar fortalecer. Se é para pensar o propósito, é preciso reformar, né? Como as Nações Unidas já demonstraram que vem fazendo ao longo dos anos. Como nós vamos reformar? Parece haver um consenso de que algum tipo de reforma talvez precise acontecer. A gente já olhou isso nas falas dos Trump e Lula, mas há uma divergência sobre o como. Então, chegar aos 80 anos, a experiência multilateral que a humanidade conseguiu conceber, com todas as dificuldades, também é uma conquista. Então, eu acho que isso é um ponto importante aqui para a gente destacar. Passando a palavra para o professor Alisson Batista. Professor, pegando o bojo da questão da ONU, que ela quer promover a paz, prosperidade, direitos humanos, apoiar os países em relação à pobreza, fome, doenças. Então, é um trabalho humanitário, vamos dizer assim. Mas a gente tem dentro da ONU um Conselho de Segurança que é formado por grandes potências. Isso não é uma incoerência? Não acirra um pouco, não agrava mais um pouco da questão da desigualdade que tem de grandes potências com países muito pobres na África? Sim, essa questão ela pesa bastante até na tomada de decisão para uma eficaz distribuição de renda, né, Eustáquio? Então é importante a gente ver como que o papel da ONU ele é desenvolvido até para favorecer e fortalecer essa distribuição de renda entre as nações, trazendo daquelas que possuem um maior capital ou já estão desenvolvidos, já agrediram o meio ambiente com diversas ações e agora podem distribuir a sua renda para países que estão em desenvolvimento. Esse impacto também a gente consegue identificar, né, no próprio tarifaço. Então, são vários desdobramentos que acontecem e a ONU, ela, de fato, né, nos seus conselhos, ela fica um pouco aquém do que a gente espera para essa real distribuição. Então, é possível observar, de fato, né, a gente traz isso com muita clareza para os ouvintes, como que deve ser a criticidade no olhar e também como que deve ser o acompanhamento do Itamaraty face a esse tipo de atuação. Porque se tem desigualdade, tem grandes potências e tem países pobres, isso afeta diretamente na questão da fome, da pobreza, dos direitos humanos. Exatamente. A gente está aí, né, o professor Vinícius muito bem salientou, de grandes conflitos, né, que estão acontecendo no cenário geopolítico e a fome ela não pode ser utilizada, de fato, como uma arma, como uma forma de negociação. Então, os critérios, né, para esses conflitos, cada nação tem os seus motivos, o que levou a esse tipo de conflito. Contudo, é importante ressaltar que aquela população ela está sendo impactada indiretamente, né? Então, onde que a ONU ela entra para fazer esse tipo de defesa? E, de fato, né, aí as opiniões elas se divergem quando os conselhos de segurança estão sendo desenvolvidos pelas nações que estão promulgando esse tipo de cenário. Professor Vinícius, agora, a razão desse momento crítico da ONU. Por que hoje a ONU, e já vi outras autoridades, líderes mundiais, dizendo que a entidade é inoperante? Por que a ONU hoje, na avaliação dos críticos, ela não consegue resolver os principais conflitos? Bom, eu acredito que nós precisamos compreender, né, e voltar, acho que para o início das Nações Unidas para entender essas razões. Nós temos que lembrar que o mundo, em 45, ele estava vivendo uma experiência fracassada de tentativa de criação de uma organização multilateral nesse escopo, que era a Liga das Nações. Ela é criada pós-Primeira Guerra Mundial, com um propósito parecido que as Nações Unidas tinham, mas com a sua utopia da época, que acabou tornando inoperante. As Nações Unidas elas surgem exatamente desta articulação com as grandes potências. Então, nós temos, é muito importante para o ouvinte compreender isso, assim, conferências que estavam acontecendo antes da criação das Nações Unidas, exatamente entre as potências, né, na época, Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, que vão culminar com a Conferência de São Francisco, que cria a Carta das Nações Unidas. Então, a gente poderia argumentar, se você quisesse ir por esse caminho, dizendo, olha, é um problema de entrada. Ela foi criada pelas potências. Então, como é que a gente poderia imaginar que ela faria uma coisa diferente nesse momento e na sua história? Se nós estivéssemos gravando esse programa, por exemplo, na época da Guerra Fria, muito provavelmente nós estaríamos falando de uma inoperância, mas aí atrelada à lógica bipolar que eu falava antes.
Então, não dá para a gente desconsiderar essa política de poder, que ela está presente, mas ela esteve presente em outras ocasiões. Então, a gente compreende hoje, por exemplo, a questão na Palestina, onde você tem um poder de veto exercido pelos Estados Unidos, mas com relação à questão da Síria, esse poder de veto era exercido pela Rússia. Em alguns outros contextos, a China está exercendo o poder de veto. Então, ela é submetida a esta lógica, e o que alguns críticos, aí, marcadamente, aí não digo nem o presidente Lula, mas é uma posição do Itamaraty, enquanto uma instituição, vai dizer, é esse argumento. O mundo de 2025 ele é diferente do de 1945. Então, precisaríamos reformar essa estrutura para refletir esse mundo. Outros poderiam dizer, será que ele é diferente mesmo? Em termos da sua lógica de poder? Ou seja, Estados Unidos não é mais uma potência? A União Soviética se dissolveu, mas a Rússia que emerge, ela não é uma potência? Se naquela época a China não era uma potência, hoje ela não deixa de ser uma potência. Então, a lógica por detrás desse funcionamento é essa. Agora, isso nós estamos falando das grandes decisões, né? O que vai ser feito com a Ucrânia e Rússia, o que vai ser feito com Israel, Palestina. Mas as Nações Unidas, elas têm uma atuação na micropolítica que é muito interessante. Então, são programas de ajuda humanitária, de educação e etc., que às vezes não conseguem alçar porque não tem essa proporção, né? Mas, assim, tem programas, por exemplo, das Nações Unidas em parceria com a Unicef e a Unesco, que chama Escola numa Caixa, por exemplo. É um equipamento, é uma caixa, efetivamente, para um professor, num lugar de situação difícil, criar uma escola para 40 pessoas. E as Nações Unidas, através das doações, conseguem fazer isso. Então, são formas e formas da gente observar esse fenômeno, né? O professor Alisson, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacou no discurso dele na Assembleia Geral da ONU que ele acabou com 7 guerras e não teve a ajuda da ONU. Ou seja, ele está querendo promover a paz. Mas, por outro lado, ele impõe o tarifaço a vários países e estabelece uma guerra comercial, né? Não tem armas e tudo, mas é uma guerra comercial. Vários países prejudicados, inclusive o Brasil, com essa questão. Os Estados Unidos estão certos em estabelecerem, imporem esse tarifaço para proteger a sua economia ou não? Ele está querendo demonstrar poderio, de que não depende de outros países, que não quer os outros países entrando com seus produtos nos Estados Unidos? Eustáquio, essa questão, ela nasce, né, aí com o retorno do presidente Donald Trump e o seu discurso MAGA, né, o Make America Great Again. Ou seja, ele quer, de fato, potencializar ainda mais os Estados Unidos. E o próprio discurso, né, a gente fala que, para o ouvinte, com mais destaque dentro do tarifaço, contudo, são várias ações dos Estados Unidos para promover prioritariamente aquela nação. Então, o uso das tarifas não deixa de ser uma grande arma. Você tem nações em desenvolvimento que dependem diretamente desse comércio internacional. O nosso agro, por exemplo, ele vai ser impactado, estudos apontam, em cerca de 200 mil empregos com esse tarifaço. E os Estados Unidos, ele era favorável na balança comercial. Então, historicamente, ele sempre levou a melhor nas nossas negociações. Não fazia sentido, né, de fato, você taxar uma nação que compra mais de você do que você compra dela. Então, de fato, né, a gente tem essa questão dos bastidores. Eu estava comentando com o professor Vinícius a volatilidade, né, do POTUS. Então, o presidente Donald Trump, ele, no seu próprio discurso, ele interrompe o prompter, sinaliza que gostou do Lula e tudo mais, mas quando ele retorna o discurso, ele retorna essa questão das tarifas, né, que o Brasil estava levando uma vantagem, etc. Então, a gente traz isso aí com uma preocupação. Alguns produtos que beneficiam os Estados Unidos, por exemplo, suco de laranja, 70% vem do Brasil, não foi tarifado. Então, ele quer, de fato, promover aquilo que é benéfico para os Estados Unidos. Professor Vinícius, e qual que é o peso da posição dos Estados Unidos em relação à ONU? Prejudica, de fato? Prejudica e prejudica muito, Kátia, porque nós estamos falando do maior financiador das Nações Unidas, né? Então, para que as Nações Unidas possam funcionar, né, tem um prédio, tem funcionários e etc., faz as suas missões, né? Precisa de dinheiro. Então, você tem, historicamente, aqueles países que financiam as Nações Unidas, e é esse a grande fonte de receita, né? Qualquer cidadão pode doar, por exemplo, para uma agência das Nações Unidas. Inclusive, você tem propagandas que aparecem em vários veículos de comunicação chamando a essa atitude, né, humanitária, individual, mas a receita efetiva, ela vem da contribuição dos países. E às vezes é uma porcentagem do PIB.
né? Então, é uma possibilidade muito pequena, né, obviamente. Mas, então, aí os Estados Unidos se colocam enquanto um país que é extremamente essencial. É por isso que você observa uma situação complexa da instituição, porque você pega o discurso do Trump ontem, né, na Assembleia Geral. Ele diz, olha, aqui não está funcionando, o teleprompter não está funcionando, a escada rolante não está funcionando, ninguém me ajudou. Eu imagino, você ouvinte, né, vocês podem imaginar, se alguém chega na sua casa e vai te dizer, olha, a cozinha está suja, a sala está desorganizada, o banheiro está não sei o que lá, você vai mandar essa pessoa embora. Né? Então você não precisa ficar na minha casa. Agora, nós estamos falando daquele estado que banca aquilo ali tudo, praticamente, né? Não é sozinho, obviamente, mas é muito importante. Então, você tem por um lado ali, talvez esse desejo de, poxa vida, por que você está então aqui e tudo mais, mas não dá para prescindir. Os demais países, sem os Estados Unidos, não dão conta de financiar a ONU? Olha, eu diria que seria muito difícil. Não, sem essas grandes potências de forma mais ampla, né, as grandes economias e tudo mais, seria realmente muito difícil. Historicamente, isso tem se mostrado. Pois é, professor, até do ponto de vista econômico também, a participação maior dos Estados Unidos no financiamento à ONU não aumenta ainda mais as desigualdades, porque os Estados Unidos, maior potência mundial, financiar a ONU, dá a impressão que ele comanda a ONU. E aí os países menos favorecidos não têm condição de dar uma contribuição mais efetiva e ficam ali reféns do que Estados Unidos e outras potências decidem. Sim, né, o financiamento, bem sinalizado aí pelo professor Vinícius, né, ultrapassa 18%. Então, ele tem um grande poder decisório, obviamente, faz parte aí de comissões de destaque, própria Comissão de Defesa, né? Contudo, além disso, a gente tem que sinalizar que é uma grande nação. Então, até que ponto, não só economicamente sinalizando, mas também geopoliticamente, né, observando, como que os Estados Unidos ficaria de fora de grandes decisões estratégicas para o desenvolvimento global? A gente tem hoje um presidente dos Estados Unidos que já sinalizou que tem falhas na questão da distribuição de carbono. Ele é contra, por exemplo, algumas medidas, né, de emissão de gases que estão prejudicando a nossa nação e o mundo inteiro. Não somente na questão ambiental, mas econômica também. Impactos maiores que fazem a gente gastar mais para, né, retomar aí alguns princípios. E os níveis, eles são dados factíveis. A gente está 1,5 graus com mais calor do que no período pré-industrial. E os Estados Unidos, né, ele deveria promulgar ações nesse sentido. Contudo, está indo na direção contrária para não impactar o seu desenvolvimento. Então, a gente tem, de fato, né, um posicionamento e demanda, né, professor, bastante estratégia aí da ONU para intermediar isso. A gente tem aí, em breve, a COP30, né, vai ser aqui no Brasil. O presidente Lula, no seu discurso, sinalizou bastante essa questão ambiental e, né, vai demandar bastante diplomacia aí para a gente trazer esse olhar, de fato, para as grandes nações, que a gente precisa também do investimento, a gente precisa dos recursos, mas a gente também precisa dessa empatia, da conscientização. Então, é mostrar que não é eles crescendo muito em detrimento dos menores, e sim todos crescendo em conjunto. Professor Vinícius, a gente pode falar que neste momento, o senhor já disse aqui que é um dos momentos mais críticos, né, das Nações Unidas. A gente pode afirmar que a ONU nesse momento está em decadência ou ao longo de 80 anos há pontos positivos, há conquistas importantes que, apesar de importantes, são invisíveis? Qual que é a sua avaliação? Olha, essa é uma pergunta interessante, Kátia, porque assim, fazer o exercício contrafactual é relevante, né? Assim, apesar de ser muito difícil, né? Então, a gente poderia dizer, olha, tá ruim com ela, imagina sem, né? Então, você teria uma percepção ali de que há algum nível de articulação entre os estados, né? E aí, por exemplo, o próprio secretário-geral alude a isso na fala, né? Ele não está falando só da ONU, mas está falando dos sistemas multilaterais de negociação, né? O que seria, por exemplo, da pandemia Covid-19 sem uma articulação da Organização Mundial da Saúde que pudesse prover vacinas para países que não pudessem pagar? O que seria das crises humanitárias, por exemplo, às vezes sem aquelas pessoas que chegam ali no primeiro momento? E muitas das vezes isso vem a partir de sistemas multilaterais, né, de articulação. Então, realmente é a crise, talvez, do nosso tempo,
né, do ponto de vista da política internacional. A gente está falando, não tem como a gente falar de política internacional hoje sem aludir a crises. Nós não superamos várias das crises que aconteceram no início dos anos 2000, não superamos a crise de 2007 e 2008, estamos vendo repercussões, por exemplo, da Primavera Árabe ainda, e em todos esses momentos, você teve sistemas de governança e as Nações Unidas se colocando, né, como um elemento relevante nesse contexto, tentando articular esse processo. Né? Com maior sucesso ou menor sucesso em determinados momentos. Né? Mas também não tem condições das Nações Unidas serem mais reais que o rei. Então, se nós não tivermos, o professor Alisson falava da questão da climática, né? Se você não tiver os grandes emissores comprometidos efetivamente, as Nações Unidas elas não têm um mecanismo hoje para punir essas grandes potências do ponto de vista prático. Do ponto de vista do seu estatuto, da sua carta, talvez sim. Mas do ponto de vista prático isso não acontece. Então é a arte do diálogo e da política. Né? Tentar, e por excelência político, né? Tentar convencer aquele mais forte, que também é do interesse dele, como o professor Alisson fala, né? Quando a gente diz, olha, a crise climática, ela não vai escolher, os Estados Unidos eu não vou afetar porque é uma grande, né, nação e eles podem fazer um ataque contra mim. Isso não vai acontecer. A crise climática ela vai vir para todos, né? Com todas as suas perversidades. O próprio tarifaço que a gente falava, ele não acontece só com um efeito negativo para o Brasil. Ele acontece com um efeito negativo também para o cidadão dos Estados Unidos. Uma boa parte do argumento naquele momento, né, o professor Alisson vai se recordar, era nós não vamos ter que pagar as tarifas. Se você observar os processos de inflação dos Estados Unidos, vários produtos que estão sendo tarifados estão aumentando na mesma proporção. Tanto é que o Trump até tenta dizer, olha, os varejistas, os empresários deveriam aceitar esse custo. Né? Você imagina, por exemplo, a gente dizer aqui, né, o presidente Lula ou qualquer outra pessoa dizer, não, você do agronegócio que teve o problema do tarifaço, aceita o custo. Isso é inviável a gente imaginar, né, numa economia de livre mercado, essa coisa toda. Né? E até para a gente encerrar, professor Alisson, o senhor acredita que, no final das contas, os Estados Unidos vão voltar atrás, vão recuar nessa questão do tarifaço? Porque, sobre o Brasil especificamente, o presidente Donald Trump disse, logo depois que ele anunciou o tarifaço, que os Estados Unidos não precisavam do Brasil. E agora ele já está sinalizando que pode negociar, falaram de uma reunião na semana que vem. Foi um rompante do presidente norte-americano dizer vamos tarifar em 50% vários países. A gente até comentou dessa volatilidade, né, do presidente Donald Trump. Às vezes ele fala uma coisa, depois ele volta atrás, ou ele sinaliza algo em um discurso e em seguida já vem uma postagem em alguma rede social falando o contrário. Então isso aí é bastante impactante. É possível, de fato, que a gente tenha esse diálogo, né, aí nos próximos dias, e o governo ele já está se preparando para, né, ter uma articulação. É importante ressaltar que esse tarifaço ele não está sendo benéfico para os Estados Unidos, né? Ele está sendo prejudicial para o Brasil. A gente não quis uma escalada, né? A gente tem a lei da reciprocidade, poderíamos ter taxado, contudo, o Brasil ele não teve essa postura porque quer, de fato, o diálogo, né? Então, essa abertura ela foi muito bem vista, né? Economicamente, a gente viu o reflexo disso nos nossos principais indicadores, dólar recuando, o Ibovespa sendo favorecido. Então, a gente está falando de uma balança comercial de mais de 30 bilhões de dólares favoráveis aos Estados Unidos. Então, para eles é muito importante. Além disso, a gente vem com um efeito colateral, Eustáquio. A China, por exemplo, ela expandiu bastante o seu comércio nas áreas em que os Estados Unidos taxou. Então, os Estados Unidos também não quer, né, ver o seu grande rival ali no desenvolvimento sendo favorecido por medidas internas dele. É, de fato, perder para você mesmo. Então, a gente está vendo essa medida aí e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Nós estamos encerrando Palavra Aberta deste sábado. Hoje debatemos os 80 anos da ONU, a Organização das Nações Unidas. Recebemos o doutor em Relações Internacionais, professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, Vinícius Tavares. Professor, foi um prazer recebê-lo. Obrigada. Até breve. O prazer foi meu. Espero contribuir numa próxima oportunidade também. E um abraço para todo mundo. Recebemos também Alisson Batista, mestre em administração, professor do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte. Professor, obrigado pela contribuição, pela presença, um grande abraço. Eu que agradeço, um excelente dia a todos os ouvintes e contem conosco para trazer conhecimento de qualidade. Obrigado.
E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também nos nossos canais digitais, como o YouTube e nas principais plataformas de áudio. Palavra Aberta vai ao ar todo sábado no Jornal da Itatiaia.